Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião mediúnica. É com muito prazer que a gente está aqui de novo. Dessa vez conseguimos estar juntos aqui, eu e o Marco, para a gente poder juntos aí entrarmos em oração, em prece, em boas vibrações na noite de hoje, né? E confraternizando, com certeza, com todos vocês. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa reunião mediúnica. Como sempre, é um prazer estar com vocês todas as quintas-feiras, ou um ou outro, ou a Meg, ou a Márcia, mas é sempre bom estar junto com vocês. Agradeço a participação de todo mundo e que a gente possa ter aquela reunião sempre cheia de bênçãos, cheia de alegria. Que Deus, nosso Pai, os Espíritos de Luz possam permear essa nossa reunião de hoje, possa estar entre nós. Isso. E, gente, enquanto nós vamos aguardando aí o pessoal chegar, lembrar de colocar as águas para fluidificar aí o seu copo d'água, para você tomar em seguida aí da reunião, e também aproveitando esse momento para colocar as garrafas de água para serem fluidificadas, sempre com muita fé, com aquela, sabe, com aquela certeza, com aquela confiança em Deus no plano espiritual, de que o remédio necessário para as nossas dificuldades, para as nossas dores, para seja lá o que for que você esteja necessitando, vai ser colocado ali naquele copo de água. Talvez não aquele remédio que a gente, ou aquela solução que a gente gostaria, mas aquela solução, a forma de amenizar o nosso problema, a forma de nos esclarecer que o plano espiritual entende que é frutífero para nós, que é bom para nós. Então tenhamos confiança, sobretudo, na ajuda divina. Na ajuda divina que vem através de um lenitivo, vem através do amparo. E isso é que a gente tem que ter essa confiança, essa certeza de que não estamos sozinhos, de que Deus está por nós, de que Deus está junto de nós. E Ele enxerga as nossas dores, não pelo lado de fora, como os demais, de fora para dentro, não. Como existe a centelha divina dentro da gente, Ele enxerga de dentro para fora, porque Deus faz parte da nossa essência. Então Ele entende efetivamente aquilo que nós estamos sentindo, que nós estamos passando e tudo aquilo que nós efetivamente precisamos. Então, meus irmãos, muita fé na hora de colocar o copo com água para ser fluidificado, né? O que mais de recados que a gente tem para hoje, Marco? Lembrando que a reunião mediúnica ela acontece todas as quartas-feiras lá no centro, a partir das 8 horas da noite, e depois é seguida de um passe, tá? Então, além dessa reunião mediúnica que temos aqui às quintas-feiras, quem puder, participe da reunião mediúnica lá presencial, tá? Ela segue os moldes que a gente está fazendo aqui, e o principal, depois tem um passe ali para que todos possam receber as bênçãos, né? Para que todos possam tomar esse passe. Lembrando também, gente, que nessa semana, esse sábado, aqueles que estão na lista para passarem com o Dr. Hans, né? Vai ser feito a cirurgia espiritual no sábado, 7 horas da noite. Então, todos aqueles que estão na lista, que estão convocados para comparecer, por favor, cheguem com meia hora de antecedência, levando seus pertences lá, água, lençol, para que a gente possa participar e fazer aí esse que é um dos trabalhos da casa, tá bom? O que mais que nós temos? Os demais trabalhos seguem, né? Todos já sabem, a maioria já sabem, mas é só estar lá no sábado a partir das 2 horas da tarde, que a gente está lá todos os sábados no atendimento fraterno, e todos os tratamentos, todos os trabalhos que tem na casa. E mesmo para a semana que vem, que eu acho que a gente tem feriado do dia 12, né? A casa vai estar funcionando sempre normalmente, tá bom? Bom, então com esses recadinhos aqui introdutórios, nós vamos agora passar a reunião efetivamente, tá bom? Então eu convido a todos
para que relaxem, para que se sente confortavelmente. Deixa todos os problemas agora de lado, do lado de fora, né? E vamos só nos conectar ao plano espiritual. Vamos agradecer pelo dia de hoje. Vamos agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, por todo ensinamento que nos deixou. Vamos agradecendo também a toda a cúpula espiritual do CETRELV, na figura do Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso dirigente, nosso mentor, né? Então, daremos por aberto a nossa reunião após a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Então, com os pensamentos elevados, vamos dizendo: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E dando continuidade, nós vamos ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, aberto aqui de forma aleatória. Aqui nós temos do capítulo 17, Sede perfeitos, superiores e inferiores, François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos na terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, desde a do senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados, e as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico: que fizestes da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade em seu redor? Também perguntará ao que possui alguma autoridade: que uso fizestes dessa autoridade? Que males impedistes? Que progressos impulsionastes? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis, nem instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. Eu vou parando por aqui, tem mais dentro desse item, mais texto aqui a ser lido, mas eu acho que já é suficiente até aqui para a gente tecer algumas reflexões aqui sobre o que foi dito. A primeira coisa, gente, é o seguinte: todos nós aqui na Terra, nós não estamos aqui
a passeio. Ninguém veio para a Terra para tirar férias. Então, isso já nos demonstra que a gente não deve viver uma vida puramente de futilidades, puramente ao exercício do prazer, daquilo que a gente tem vontade e desperdiçar o que temos de mais precioso, que é o nosso tempo. Então, assim, nós não devemos nos divertir, passear ou até exercer o livre-arbítrio e termos os nossos tempos de ócio e futilidade. Sim, nós podemos ter. Aliás, nós devemos ter, porque faz parte daquilo que a gente atua aqui na Terra, em relação à família, à sociedade. Tudo isso faz parte do modo de vida de ser aqui na Terra. Então tá ótimo que você se divirta, que saia de férias, que passeie, que tenha os seus momentos de lazer com seus amigos, com a sua família. O que acontece é que todos nós temos também deveres a cumprir aqui na Terra. E deveres não é só para com Deus ou para com o Cristo, são deveres para conosco mesmo, porque o objetivo da reencarnação aqui na Terra é que nós nos melhoremos. E a gente só melhora no conjunto. Não tem como você vir resgatar ou passar por uma prova, uma expiação, ou se melhorar, se você não for interagir com outros seres. Então Deus coloca a gente numa família para que a gente possa exercer essa interação, nos melhorando e ajudando o meio em que a gente foi chamado a conviver. O que acontece é que alguns espíritos vêm numa missão maior, vêm porque já tem um cabedal mais amplo de intelectualidade, moralidade, aonde eles são chamados a conduzir um grupo maior de pessoas, às vezes povos inteiros, às vezes modificar o mundo, como foi o caso de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão. Com relação a nós, às vezes nós temos pequeninas tarefas, vamos chamar assim, em relação aos que são mais próximos da gente em geral, no nosso seio familiar, numa parte intelectual da nossa vida e profissional. Então, não estamos aqui a passeio, nós temos as nossas pequenas ou grandes tarefas. Como diz aqui no Evangelho, uma pequena missão ou uma grande missão vai depender aí de cada um. Aqui cada um foi chamado a fazer aqui na Terra, nesse momento dessa nova encarnação que nós estamos vivendo. E se você nessa encarnação veio com uma fortuna, ou com poder, ou com autoridade, como foi escrito aqui, você é responsável por todos os atos e as consequências dos seus atos que vêm do seu livre-arbítrio. Ou seja, um dia isso vai ser pedido contas. Nada foi dado para você, foi posto nas suas mãos por acaso. Tudo tem um propósito e uma razão de ser. Se você está naquela família, se você tem pouco ou muito dinheiro, se você tem autoridade ou não tem autoridade, toda a condição que reveste a tua situação na Terra, nesse momento, ela tem uma razão de ser. É uma prova que você precisa passar, é um momento que você precisa enfrentar, e isso faz parte do seu crescimento, tanto moral quanto intelectual. Ou seja, a gente vai prestar contas de tudo aquilo que são os desdobramentos dos nossos atos, os consequenciamentos das nossas atitudes. E nada, portanto, gente, é nosso. A gente acreditar que aquela fortuna é minha, porque eu trabalhei, não, é ótimo que seja. Só que assim, você não vai levar com você nada disso. Nenhum de nós, por mais pobre, mais rico, mais poderoso ou não poderoso que seja, leva esse tipo de coisa para o além. Nós somente levamos aquilo que é realmente nosso. E o que é realmente nosso são os nossos sentimentos, a nossa moral, a nossa intelectualidade. Então, são esses os bens que a gente deve cultivar, se preocupar em aprimorar na sua essência. E eles andam todos em conjunto, porque só alça voo o espírito que ele tem as duas asas para bater, para alçar esse voo, que é a da intelectualidade, do estudo e da moral. Elas acompanham e elas fazem com que o espírito
se lance a voos maiores, faz com que a gente progrida. Então, meus irmãos, prestaremos contas a Deus de tudo aquilo que a gente faz e do que a gente deixou de fazer. Às vezes foi posto na mão de alguém uma fortuna para que ela pudesse ajudar a muitos outros. E aí a pessoa, quando estava aqui, o que fez? Não ajudou ninguém, só se preocupou com o seu próprio bem-estar. Às vezes nem o da sua família, só o dele mesmo. E isso será pedido contas lá na frente. Na autoridade também, quando é dada, a gente consegue ver a revelação da essência, às vezes, das pessoas, até mais do que com o dinheiro. A gente vê muito que basta dar autoridade a alguém que você vai ver como uma pessoa se porta e como ela realmente é, não é assim? Então, meus irmãos, coisas que nos corrompem, o poder, a autoridade, sejamos cautelosos se temos subordinados a nós, porque também é uma condição passageira, será pedido conta disso. Então eu acredito que seja isso que o Evangelho quer nos ensinar nessa noite de hoje, para que possamos ver as coisas com mais clareza e com mais amplitude e não ter aquela visão pequena, estreita, que nos leva, infelizmente, a cometer mais e mais erros durante a nossa vida. E é isso. Muito bem. Depois dessas palavras, a gente deve refletir, né? Acho que fica aí para a gente refletir, para a reflexão. Mas vamos dando continuidade à nossa reunião de hoje e vamos para aquele momento onde a gente deve relaxar, entrar realmente em conexão com o plano espiritual e receber aquele passe gostoso, aquelas energias gostosas que a espiritualidade tem reservado para cada um de nós. Então, sentando novamente confortavelmente, vamos respirar, encher nossos pulmões de ar, segurar um pouco e solta. Solta todo o ar que tem dentro de você. Inspira novamente, segura e solta. Mais uma vez, inspirando e soltando tudo. E cada vez que inspiramos, vamos recebendo energias positivas, vamos renovando o nosso ser. E cada vez que expiramos, vamos colocando para fora nada daquilo que nos pertence. E vamos, assim, ficando mais suscetível à presença dos Espíritos, aos nossos irmãos de luz que se encontram conosco, e vamos nos conectar com eles. Vamos nos imaginando numa praia, num campo, naquele lugar onde você se sente mais confortável. E lá encontrar aquele Espírito que está sempre conosco, que é o nosso mentor, nos abraçando, agradecendo por toda a proteção que Ele nos dá. E vamos elevando o nosso pensamento e pedindo para que o Espírito de paz desça sobre nós, que Ele desça sobre nós nesse momento, que nos envolva, que preencha nossas mentes, nossos pensamentos com harmonia, com paz. Vamos desejando e pedindo para que nada de negativo, nada de agressivo, nem um sentimento de ansiedade, ou tristeza ou de ódio possa estar conosco, né? Vamos pedindo para que expulse do nosso coração todos os sentimentos sombrios, todas aquelas mágoas, tudo aquilo que não faz bem para nós. Vamos pedindo também que Jesus, nosso Mestre, possa estar conosco nesse momento. E que com sua destra sobre nossa cabeça, nosso chakra coronário, Ele nos dá um passe. E da sua mão sai uma luz branca, azulada, que percorre todo o nosso corpo, tirando todos os miasmas, tirando todas as cargas negativas, equilibrando o corpo físico
e o corpo espiritual. E nesse momento, vamos pedindo a Deus, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma maneira, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. E aproveitando esse momento, meus irmãos, vamos pedindo aos Espíritos encarregados da fluidificação e da magnetização das águas que colocamos aqui. Vamos rogando aos bons Espíritos que fluidifiquem a água aqui presente, que possam transmitir energias salutares dos fluidos cósmico universal para o nosso equilíbrio psíquico e físico. Que as moléculas da água sejam convenientemente transformadas para a cura das doenças, para as bênçãos das crianças, para os idosos e para as gestantes. E para todos aqueles que necessitam desta bênção, dessa fluidificação. E vamos pedindo que nesse santo momento nos inspire a todos nós nos tornarmos mais humildes, mais caridosos e fraternos uns com os outros. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento da reunião, nós vamos pedindo a todos os irmãos que possam, em pensamento, unirem suas forças, unirem-se na vontade de auxílio ao próximo, ao bem, e possamos juntos, conduzidos pelo plano maior, unir as nossas vibrações às deles, e que elas possam ser espargidas sobre todo o globo terrestre, sobre todos aqueles, Senhor, que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, sobre aqueles, meu Pai, que sofrem com a violência, com o terror das guerras, por aqueles, Senhor, que são mutilados, por aqueles que desde pequenininhos somente viram a violência na humanidade, aqueles que não têm pátria, não têm casa, aqueles que são exilados da matéria pelo mundo, aqueles, meu Pai, que chegam na pátria espiritual, desorientados, incrédulos, perdidos. Senhor, meu Pai, leva as nossas vibrações para todos os nossos irmãos que nesse momento passam por alguma dificuldade, seja ela física, seja ela emocional, material também. Senhor, olhai por todas aquelas pessoas que não têm casas, que não têm para onde ir, que vivem pelas ruas, que vivem excluídos de tudo.
que não têm roupas, não têm remédios, não têm o que comer, não sabem do amanhã. Meu Pai, ora, leva as nossas orações por todos aqueles nossos irmãos que se encontram enfermos, principalmente por aqueles que na enfermidade encontram também a solidão e não têm recursos sequer para seus medicamentos. Por aqueles que não têm aonde repousar o corpo, muitas vezes doente e sofrido, pela velhice desamparada, Senhor, pelas crianças órfãs, pelas crianças que estão em seus lares, mas sofrem também, muitas vezes com abusos, com doenças, com maus tratos. Senhor, meu Pai, olha por todos nós nesse planeta, onde somos chamados a aprender, nesse nosso planeta escola, que é tão belo, mas que é tão corrompido ainda pelo próprio ser humano. Senhor, leva as nossas orações por aqueles que não têm fé, por aqueles que não têm um Deus, uma religião, por aqueles que em nada acreditam, por aqueles que são ainda absolutamente materialistas. Senhor, meu Pai, leva as nossas orações e as nossas vibrações por todas aquelas pessoas que se dedicam ao bem, que arregaçam suas mangas e põem-se ao trabalho no auxílio ao próximo, de todos os credos, religiões, crenças, aonde quer que haja um irmão buscando fazer o bem ao seu próximo, que ele possa ser fortalecido, encorajado, que ele possa ser envolvido pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo e possa ser assim recompensado, com coragem, com força, para que continue sempre na sua jornada. E nós pedimos em especial pela nossa casa, o CETRELV, a nossa casa de caridade e oração, que ela possa manter suas portas abertas, que possa abarcar a todos aqueles que ali chegarem, que dê forças a todos os seus trabalhadores encarnados e desencarnados, os dirigentes, frequentadores, que todos nós possamos compor uma grande família unida pelos laços espirituais. Meu Pai, abençoa também com as nossas vibrações a cúpula espiritual e protetora que cuida da nossa casa, que cuida de nós, que nos acompanha juntamente com o mentor individual de cada um de nós, a doutora Adolfo Bezerra de Menezes, ao nosso querido e amado doutor Melo, que todos eles possam ser imensamente abençoados e iluminados por Jesus, por Deus nosso Pai. Nós pedimos também, meu Senhor, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, principalmente aquelas famílias que têm um ente em sofrimento de saúde emocional, para aqueles que estão num leito de dor, Senhor, seja nas suas casas, nos hospitais, aonde quer que haja um dos nossos irmãos precisando de auxílio e amparo, que as correntes de Dr. Bezerra de Menezes, de luz e de fé, possam chegar até lá, que a saúde possa ser restabelecida, que o corpo possa ter as suas dores amenizadas. Senhor, meu Pai, pelos nossos entes queridos que já se foram à pátria espiritual, que também possam sentir-se acolhidos no nosso abraço, no nosso carinho, na nossa saudade, nas nossas recordações, mas, sobretudo, na certeza de um encontro num amanhã. Meu Pai, nós vibramos pela nossa família, por aqueles que habitam na mesma casa que nós, maridos, esposas, filhos, filhas, mães e pais, todos aqueles que convivem conosco, que sejam abraçados nesse momento e recebam o nosso amor, o nosso imenso amor. Meu Pai, vibramos finalmente por nós mesmos, como pequenos servidores da seara do Cristo, e que assim possamos continuar a ser. Senhor, meu Pai, nesse momento em que não temos nada mais a pedir, somente a agradecer, nesse momento em que nos encontramos em comunhão convosco,
nós pedimos licença para encerrar a nossa reunião mediúnica, agradecendo a presença dos irmãos da espiritualidade, espíritos amigos e fraternos, a presença também daqueles que vieram para se instruir, a presença daqueles que vieram para conhecer. Senhor meu Pai, o nosso muito obrigada por tudo que recebemos diuturnamente, pelo pão, pelo trabalho, pela saúde, pelo amor, mas sobretudo pela oportunidade dessa encarnação, da nossa vida, e que possamos, Senhor, bem aproveitá-la. Senhor meu Pai, recebe, portanto, a prece da nossa Mãe Maria, e que essa prece possa recair como um bálsamo de alívio, de saúde e de bênçãos sobre toda a humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que todos vocês tenham um bom final de semana, que possamos nos encontrar no Centro Espírita no sábado ou aqui na próxima semana. Que todos fiquem em paz e sigam com Deus. Boa noite a todos. Eu queria dedicar essa reunião mediúnica à minha tia Elvira, que partiu a semana passada, no final da semana passada, aí, para a pátria espiritual, que ela possa estar bem com os seus entes queridos que lá se encontram, que ela possa estar bem atendida, e eu tenho certeza que está. Muito obrigado a todos mais uma vez por nos receberem em suas casas. Nos encontramos no sábado, para quem for lá. Um beijo no coração de cada um.